projeto de genoma, e a gente voltar aqui, tá? Voltar não, ir para o livro depois. Isso aqui a gente já até falou, né, na semana passada. Vamos dar uma revisada para a gente lembrar. Clonagem é gerar indivíduos idênticos ao provedor do DNA, né? Quem doa o DNA. A gente viu na aula passada, até pegamos aqui o exemplo da ovelha Dolly, né? Que foi o primeiro animal clonado e com sucesso, né? E que entrou para o marco da história. Porque, por que eu estou falando isso? Porque a gente não clonou só a ovelha Dolly, né? Aqui a gente tem uma história de clonagem, né? Cadê? Aqui, ó. Em 1938 já começou a ideia de clonagem, né? Eles já começaram a tentar saber como que eles iam fazer essa experiência, clonar, né? Quando a gente fala em clonagem, gerar um indivíduo igual a outro, né? Não é só, a ideia de clonagem não é só gerar um indivíduo igual a outro, é pegar uma célula adulta e transformar essa célula adulta em uma célula germinativa. Isso que é a ideia de clonagem. Porque os gêmeos idênticos, eles são clone um do outro, porque tem o mesmo código genético, eles são cópia, né? Só que é uma cópia natural, tá? A clonagem, quando a gente fala de clonagem no laboratório, eu pego uma célula germinativa, né? Que foi lá no caso da Dolly, eu peguei uma célula de um óvulo, tirei o núcleo, né? E coloquei naquela célula ali, quase oca, né? Sem núcleo, eu coloquei o DNA de uma célula mamária, né, que não é célula germinativa, é uma célula que a gente diz que é somática. Peguei aquela célula mamária e inseri ali naquela célula previamente sem o núcleo, né? Então, eu peguei uma célula mamária, que é uma célula somática, e fiz com que ela se transformasse em uma célula germinativa, tá? Uma célula capaz de fecundar, capaz de criar um embrião. Isso que é a clonagem em laboratório. Tá? Quando a gente fala em clonagem em laboratório. Quando a gente fala em clonagem natural, é os genes idênticos, tá? Que eles são cópias uns dos outros, são clones, a gente chama de clone um do outro, tá? Mas no laboratório a gente utiliza células somáticas para virarem uma célula germinativa, né? Então aqui a gente tem uma ideia ali, ó, em 1952 foi a primeira experiência de clonagem com girino. Os girinos são os filhotinhos dos sapos, né? Que vivem na água lá, né? Em 1970, pesquisa com embriões de rato. 79, começou a pesquisa de embrião de ovelha, né? De embrião de ovelha. Só em 1984 que realmente eles conseguiram fazer o clone das ovelhas, né? A partir de células embrionárias, que a gente chama de embrionárias jovens, porque são células jovens, né? São células que ainda não têm uma função pré-definida. Tá? Aí, depois que eles fizeram isso, vocês estão escutando, agora começou a maquita, sei lá o que é, agora começou, mas eu estou num lugar aqui fechado, mas mesmo assim, hoje vai ser fogo. Mas se atrapalhar muito de aparelho muito ruim, vocês falam, tá? Mas é um barulho que vai e volta. Então, em 1984, ali, ó, que foi, né, batendo martelo e disseram mesmo, publicaram que foi feito uma ovelha clonada, né, bonitinha, que foi a Dolly, né? Quer dizer, em 1984 começou, né, as pesquisas aqui. E em 1996, né, não muito tempo, surgiu a ovelha Dolly, né, que é a que a gente mais ouve aí quando a gente fala em clonagem. Essa ovelha Dolly aqui, ela teve alguns problemas, né? Por que tiveram problemas? Cadê? Aqui. Ela não era exatamente igual à ovelha que foi doado
o DNA. Não era exatamente igual, não, tá? Por quê? Porque ela pegou um pouco do DNA das células mitocondriais. Lembra da célula mitocondrial que a gente, quando estava estudando lá a genética, que as mitocôndrias, elas possuem DNA, tá? A mitocôndria e o cloroplasto, tá? Elas possuem DNA, né? Na célula do óvulo dessa ovelha Dolly foi arrancado o DNA, beleza, foi arrancado o DNA. Mas só que as mitocôndrias, elas estavam no citoplasma da célula, né? E esse código genético da mitocôndria foi incorporado no código genético lá do doador do DNA, tá? Então, ali, ó, ela não era tão idêntica ao doador do núcleo. A maior parte das características dela era do DNA do núcleo mesmo, tá? Mas elas continham ainda um traço de DNA mitocondrial, que ficavam lá na citoplasma. E outra coisa também, que foi também um fato que não foi muito bom no processo de clonagem da Dolly. Como ela foi clonada a partir de células já adultas, né? A célula mamária é uma célula adulta, ela começou a sofrer alguns problemas de velhice. Ela é jovem, né? Mas ela sofria de problema de velhice, justamente por causa disso, porque a célula dela não era célula jovem, de embrião mesmo, né? Então, o que acontecia? Já foi clonada a partir de uma célula adulta. Aí ela começou a ter artrose, artrite, né? Aí os médicos lá, os pesquisadores foram lá pesquisar por que disso, aí viram que foi porque ela foi clonada com uma célula já adulta. E ela não durou muito tempo também não, tá? Foi sacrificada ali aos 6 anos de idade, né? Depois de ter várias doenças relacionadas com o envelhecimento, doenças degenerativas mesmo incuráveis. Mas que essas doenças eram provenientes da idade. Ela era jovem na idade, né? Porque ela tinha apenas 6 anos, mas ela foi clonada de uma célula adulta, né? Que não era jovem, né? Não foi acompanhando o crescimento dela. A célula já era mais adulta do que ela mesma, né? Então, ela ficou mais velha antes do tempo. Apesar de ter 6 anos, ela envelheceu antes do tempo. Então, isso foi uma das desvantagens, no caso, da ovelha Dolly, né? Dessa experiência aí. A gente tem os pontos positivos e negativos na clonagem, né? Clonagem, como a gente cria um novo ser, a gente tem uma função que a gente chama de terapêutica, né? Uma função de restaurar algum órgão, tecido, né? Para fazer para a gente fazer uma não é transfusão que fala, transfusão de sangue, mas para a gente fazer a gente pode clonar um órgão nosso, tipo aqui eu tenho, né? Isso a grosso modo, tá, gente? Eu vou explicar de uma maneira para que vocês possam entender. Eu tenho um problema renal, né? Então eu pego uma célula minha e construo em laboratório um rim com as minhas próprias células. Então, no transplante, né, o risco daquele órgão ali sofrer rejeição vai ser muito menor. Por quê? Porque é uma célula minha. O órgão foi criado a partir de uma célula minha, tá? Isso a gente chama de clonagem terapêutica. Clonagem terapêutica é quando aquele órgão não tem função de gerar um embrião, né? Ali, no caso, na clonagem terapêutica, eu vou criar órgão, vou criar tecido, eu não vou criar um embrião. Né? É a clonagem reprodutiva que tem como função criar um embrião. Eu vou reproduzir a cópia de você. Né? Então, eu tenho como função clonar um embrião, fazer um novo ser vivo. Isso é clonagem reprodutiva. Tá? A clonagem terapêutica não tem essa função. Ela vai criar órgãos,
ou tecidos que vão formar órgãos, né? Só que aí o que acontece? Isso é um aspecto positivo, né? Aí vai diminuir o tráfico de órgãos, né? Porque às vezes as pessoas matam, às vezes as pessoas, para ganhar dinheiro. Aqui nem tanto, tá? No Brasil. Mas fora do Brasil, as pessoas ganham dinheiro realmente vendendo órgãos, né? Isso, as pessoas mesmo querendo, tá? Não é sequestrar e arrancar um órgão, isso acontece também. A gente acha que não, mas acontece. Mas estou falando assim, por vontade própria. Estou precisando de dinheiro, vou lá e dou um rim, né? Dou no mercado negro, tá, gente? Isso daí não é esse mercado negro que a gente está falando, não é uma coisa regulamentada, não. Igual no hospital, você entra lá numa fila de espera, você faz um cadastro, você dá seu nome para fazer doação. Isso é a maneira correta, tá? Só que nisso, nessa maneira correta, você não ganha dinheiro. Você está lá para ajudar a pessoa, né? Nesse do tráfico aí, ó, de órgãos, quando eu quero fazer isso, aí eu já ganho dinheiro, já é diferente, tá? Mas tem esse aspecto positivo, diminuir o tráfico, né, de órgãos, ajudar as pessoas que não podem engravidar, né, tem algum problema em relação a isso, a gravidez, né, infertilidade, né, melhoramento aí de certas populações, não só a população humana, né, mas população de animal, de vegetal, que utiliza muito essas pesquisas, né? Então, tem os aspectos positivos. Os aspectos negativos, tá? Sempre esbarram com a ética, né? E a parte religiosa, sempre. Sempre vai esbarrar com a ética, né? Porque como é que eu posso clonar uma pessoa igual a mim, feita no laboratório? É complicado isso, né? Aí você se pergunta assim, será que Deus é contra ou a favor disso, né? Porque o nosso Deus, né? Quem confia, quem tem fé, independente de religião, né? Acha que a gente não pode fazer isso, criar cópias idênticas da gente, né? Mas aí vai aquele outro lado, poxa, mas Deus nos deu a sabedoria, né? A gente estuda para adquirir o poder da sabedoria, então por que não utilizar? Aí sempre vai nesse embate aí, ó, né? Religião, código de ética, lá da parte de clonagem, porque todas as profissões têm o seu código de ética, né? Vocês lá, quando vocês se formarem, que forem fazer o juramento lá, aquilo é um código de ética que vocês vão fazer, o que vocês não vão fazer quando vocês se formarem, né? Então, ali a gente já começa a ter uma ética profissional. Então, infelizmente, nessa parte aí, quando a gente chama de biotecnologia, que a gente vai muito para o lado de reprodução, de DNA, de cópias, né, de melhoramento genético, sempre vai ter esse embate de religião, de código de ética, do que é aceito, o que não é aceito pela sociedade, né? Aí ele tem, só para título de curiosidade, né? Os Estados Unidos criaram o primeiro primata geneticamente modificado, né? Aqui. E aqui já era, o macaco aqui já seria um transgênico, né? Um animal transgênico. Por quê? Eles inseriram um DNA de um animal marinho no seu DNA, né? Aqui já é transgenia, né? Porque eu não sei, deixa eu ver o que se fala. Nova cobaia transgênica é muito mais semelhante a um homem do que os tradicionais ratos modificados no laboratório. Esse material aí genético inserido nele, de animal marinho, tornou ele mais com características mais compatíveis ao ser humano, nós, do que o próprio macaco ou do que o próprio animal marinho que foi inserido, né? Quando a gente fala em código genético, gente, é um código genético geral, tá? Por que código genético geral? Nós temos 46 cromossomos. Dentro desses cromossomos, a gente tem milhares de códigos genéticos.
Os macacos, os animais, também têm os códigos genéticos. A gente chama mamífero, né? Então, a gente vai ter vários códigos genéticos com características parecidas. Porque a gente é mamífero, pertence ao mesmo grupo, né? Pertence ao mesmo táxon que a gente chama, né? Então, a gente vai ter, independente da gente ser parecido ou não com aquele animal, né? Fisicamente, né? Fenotipicamente, a gente tem características genéticas lá no DNA dos genes muito parecidos, tá? Só que, como essas características são uma combinação, nesse momento de combinação vai tornar a gente diferente de um outro ser vivo. São 3, 4, 5 genes que têm milhares de nucleotídeos, que têm milhares de códigos genéticos ali dentro, que vai justamente deixar a gente diferente dos animais que a gente está falando, tá? Aí tem aqui alguns animais clonados, né? Os ratos já foram clonados. Ó, no Havaí clonaram o primeiro rato adulto, que eles chamaram de fibro. E aqui, ó, criado a partir do pedaço de um rabo de um camundongo, né? Rabo do camundongo, eles conseguiram, a partir do rabo do camundongo, colher 700 óvulos, né? Eles transformaram isso daqui em óvulos, em células germinativas, tá? Mas, tadinho aqui, ó, o índice de sucesso foi baixíssimo. Apenas o fibro sobreviveu, o resto tudo morreu, ó. De 274 embriões que conseguiram formar nesse processo, foram implantados em 25 ratos, esses embriões todos foram implantados em 25 ratos, né, ratas, tadinha, que são as mães de aluguel, e desses 274, apenas o fibro sobreviveu. Poxa, tadinho, né? Tadinho não, ele foi bom, né? Mas os outros... 1952, primeira experiência com clonagem de girinos, que a gente já viu. 62, mesmo procedimento, só que agora com sapo adulto, né? Girino é aqueles bichinhos pretinhos que ficam na água, né? Que é a primeira etapa do desenvolvimento dos anfíbios, tá? Aí aqui, transferência de células. Aqui foi já transferência. Eles clonaram a célula e depois transferiram a pele de rã para os ovos de uma outra espécie de animal. O que eu vou passar? Cachorro, o animal mais recentemente clonado. Por que também eles fazem isso? Essas pesquisas também eles custam muito caro, né? Muito, muito caro. Mas sempre tem algumas pessoas que têm muito dinheiro e investem nesse tipo de pesquisa, né? Que a gente vai ver lá no projeto Genoma. Vários países, não só países, mas pessoas ricas mesmo, pessoas físicas, né? Não só empresas, mas pessoas físicas também que têm muito dinheiro, que investem nessas pesquisas. Até porque, lembra que eu falei com vocês que tinha um milionário também, acho que ele é japonês, que ele tem seu corpo congelado, não sei, isso daí ainda não foi, eles não divulgam, não diz que está certo, se é verdade ou se é mentira, mas eles congelaram, esse cara quis se congelar, né? Por quê? Porque tem uma doença degenerativa raríssima, né? Que ele ia morrer daqui a muitos anos. Então ele decidiu se congelar, reduziu, nesse congelamento a gente reduz o metabolismo da pessoa, né? E os médicos estão pesquisando para ver se consegue aí a cura da doença, né? Se conseguir a cura, vão descongelar ele. Não sei por quanto tempo, não sei. Porque isso daí é uma informação extraoficial, né? Isso daí, para o mundo científico, eles dizem que não existe. Mas pesquisadores dizem que... Pesquisadores não. A reportagem diz que aconteceu. Mas aí, quando descongelar, a gente não sabe se essa experiência vai dar certo ou não. Porque quando ele for descongelado, a gente não sabe se vai conseguir reviver os órgãos dele, voltar à função normal, ninguém sabe. É uma experiência, tá? Algumas... Tem crianças que
Já aconteceu de crianças caírem naqueles lagos de gelo, né? Estão lá brincando, de repente elas caírem e realmente ficarem congeladas, ficarem lá mergulhadas no gelo durante algumas horas, tá? Congelado. E essas crianças, por que crianças? Porque tem mais resistência do que adulto. Provavelmente, se acontecesse com adulto, o adulto não sobreviveria. Mas essas crianças, algumas crianças, né? Elas caíram nesse lago congelado, ficaram congeladas lá no lago, que até conseguir tirar, demorou algumas horas. E depois essas crianças sobreviveram justamente por isso. Porque quando elas foram congeladas, o metabolismo dela ficou muito, 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 muito lento, né? Depois, quando retiraram, conseguiram retirar, elas ainda estavam vivas, né? Aí fizeram manobra lá de ressuscitamento, aquecer o corpo e tudo, e elas voltaram e sem sequela. O mais lindo, o mais milagroso é isso, sem sequela, tá? Mas nesse cara aí, ricaço aí, eu não sei se vai ser assim, né? Só não sei nem se a gente vai estar vivo até lá para a gente ver o que aconteceu e se vão divulgar, né? Porque isso daí é tudo por debaixo do pano. Se vai divulgar ou não, a gente não sabe. Aqui tem alguns clones brasileiros sempre visando muito a pecuária e a agricultura. Por quê? Porque o que dá muito dinheiro aqui no Brasil é pecuária, é criar clones de boi, né, de cavalo, porque o que dá dinheiro, muito dinheiro. Um boi aí reprodutor nesses leilões, nessas coisas que a gente não tem nem ideia, né, que pode acontecer, custam 3, 4, 5 milhões. Então é muito dinheiro mesmo. E eles investem muito nessa parte de genética, nessa parte aí de agricultura, né? Agricultura porque os alimentos ficam mais resistentes. E aí nessa parte aí de clonar animais aí, porque dá muito, muito, muito dinheiro, tá? Quem quer ganhar dinheiro, vai nesse ramo de genética aí, né? Clonar boi, cavalo, que dá muito dinheiro mesmo. Clonagem na agricultura, que eu falei, né? Para poder ter melhoramento genético, né? Para poder a gente criar determinado tipo de planta em qualquer lugar, né? Para a gente... eu não vou nem dizer erradicar a fome, né? Porque aqui no Brasil isso daí está muito longe de terminar, né? A fome. A renda é muito desigual, né? A renda aí da gente é muito desigual. Então, eles tentam, mas na prática é uma coisa, né? Na teoria é outra bem diferente. Isso aqui eu já falei, né? Clonagem reprodutiva e terapêutica, diferença. Vamos lá para a parte do projeto Genoma. Né? O que foi o projeto Genoma aqui? Ó? Só um instante, professora. Fala. O que foi? Olha, qual é o objetivo de fazer clonagem? Tudo que a gente está falando aqui, Sarinha, é biotecnologia, né? Biotecnologia, o que é? É manipulação. Basicamente, a manipulação de gene. É lógico que tem alguns outros processos biotecnológicos, que é a construção de remédio. Até o fogo mesmo, naquela época, foi uma biotecnologia. Mas na clonagem... Tem vários tipos, né? E não só na parte... Quando a gente fala de tecnologia, é ligada à biologia, né? Mas é tudo para melhorar, vamos supor, melhorar o código genético, tá? Para melhorar essa capacidade que a gente tem de produzir alguma coisa em prol da gente mesmo. Quando a gente fala em biotecnologia, são projetos que vai melhorar a nossa vida, né? Não só geneticamente, mas tecnologicamente, o que vai melhorar a nossa vida. Só que esses projetos tecnológicos estão mexendo com a vida,
porque é biotecnologia, né? Vocês aí na administração, na informática, vocês criam projetos que vai mexer com a informática, com as empresas que vocês trabalham para melhorar, de repente, um processo que demorava muito tempo, para criar regras, para melhorar uma empresa, né? Falar com as pessoas, né? Ter um código de conduta em relação às pessoas, melhorar a empresa que vocês trabalham, tá? Na biotecnologia, não é melhorar a empresa que a gente trabalha, é melhorar mesmo o ser humano, tá? Ser humano, as características do ser humano. Não só do ser humano, né? A gente está falando de ser humano porque eu estou falando de clonagem agora e entrou para esse papo aí. Mas melhorar os seres vivos, né? Em prol ou só de conhecimento, né? Só de conhecimento, porque para você clonar uma pessoa igual a você, fazer uma clonagem de uma pessoa igual a você é conhecimento. É saber se você consegue fazer isso, né? Então, em prol do conhecimento que vocês adquiriram. Caso se eu for clonar uma outra pessoa. Para eu clonar órgãos meus mesmo, né? Tipo assim, eu tenho um problema renal, né? Daqui a tantos anos eu vou perder meu rim, né? Então, eu já começo a ficar numa fila de transplante para ver se eu tenho, se alguma pessoa ali daquela fila de transplante é compatível comigo, geneticamente, tá? Então, eu tenho que procurar numa fila de espera na pessoa compatível comigo, para ver se a pessoa vai doar o rim para mim, né? Durante um determinado tempo, porque essa fila de espera e o meu problema também tem prazo, né? Então, às vezes eu não posso demorar tanto. Então, eu pegando a minha célula e produzindo um clone meu mesmo, se eu tiver essa capacidade de produzir um órgão a partir das minhas próprias células, isso daí vai facilitar muito. Por quê? Porque eu não vou o processo de rejeição vai ser muito menor, porque eu estou criando um órgão a partir da minha própria célula, tá? Aí embate naquele, passa por aquele monte de vantagens, né? Vai diminuir o tráfico de órgãos, né? Porque isso aí acontece, a gente acha que não, mas isso aí acontece, o tráfico de órgãos acontece mesmo, as pessoas matam, as pessoas morrem para doar, para vender um órgão, tá? Isso acontece mesmo, isso aí a gente acha que não, mas acontece. Então vai diminuir muito isso também. Quando eu posso, das minhas próprias células, montar um clone, fazer uma clonagem terapêutica, né? Para inserir em mim mesma. Então, essa parte aí da biotecnologia, da clonagem, vai estudar tudo isso daí. É uma coisa para facilitar, entre aspas, a nossa vida. Facilitar por quê? Porque algumas coisas é viável, sim, né? Mas outras coisas eu já não acho inviável. Eu já não acho viável. Tipo, clonar um ser humano só por clonar, né? Aí eu já acho demais. Mas clonar um órgão porque eu tenho um problema para evitar a rejeição daquele órgão no meu próprio corpo, né? Aí isso tudo bem, mas determinadas coisas eu já não acho viável, eu acho já errado, né? E é aquele negócio, a gente é cientista, não é Deus. Quem cria as pessoas é Deus, né? Não somos nós. Por que eu vou criar uma outra pessoa idêntica a mim? Para quê? Igual a novela O Clone, né? E ele criou uma pessoa idêntica a ele, uma outra pessoa, né? Mas isso a nível só de curiosidade, de pesquisa. Isso para a gente, né, para melhoramento genético ali nosso, não vai funcionar, não. Tá? Respondido, Sara? Ou quer saber mais alguma coisa? Eu vou encerrar aqui porque tem 6 minutos para poder gravar aqui a aula. Se você quiser perguntar alguma coisa mais, Sarinha, tu pergunta na próxima aula, tá? Daqui a pouquinho. Tá bom, professora. Eu vou interromper aqui para poder gravar, tá? A gente já volta.